Vamos dar uma glória a Deus bem forte. 1, 2, 3 e... Aí sim. Vamos sentar. Eita, glória. Dia de festa, uma boa noite pro pessoal que está assistindo a gente aí pelo Instagram. É um dia que a gente fica muito feliz mesmo, né? Porque dia de festa tem que estar feliz, né? A gente tem que celebrar. Por quê? Porque é um dia maravilhoso. A gente está tendo 2 companheiros aí concluindo, né? Esse ciclo. Fecha-se um ciclo e inicia-se outro, né? E esse novo ciclo que vai se iniciar é um ciclo repleto de esperança, né? Então tem muita esperança aí dentro, para ter esse ciclo motivacional sendo renovado aí, né? Porque a ciência agora não há limite, né? A literatura diz que em atmosfera de recuperação, crescimento ascendente ilimitado. Eu me lembro de uma vez, eu internado, né, em 2002. Eu já contei essa história, acho que um monte de vezes, eu vou contar de novo, né? E aí, uma pessoa estava pregando lá, uma mulher, ela era tremenda. E ela pegou e falou assim: escreve aí agora, no papelzinho, aonde você quer, como você quer estar daqui 5 anos. Como você gostaria que a sua vida estivesse daqui 5 anos. E eu estava cheio de esperança, por quê? Porque primeiro eu tinha entrado em contato com algo que eu nunca tinha visto, que era a literatura, né? E eu falei assim, cara, tinha entrado em contato com um monte de gente dentro de uma instituição que tinha o mesmo problema que eu, né? E aí eu falei, cara, peraí, eu não estou sozinho mais nessa não, porque a princípio eu achava que eu era a escória do mundo, né? Que eu era um monstro, que eu era a pior pessoa que existia. E aí quando eu cheguei, eu falei, rapaz, tem mais 30 aqui, igual eu, ó. Que maravilha, né? Isso me ajudou muito, saber que não era só eu que tinha problemas, mas que a partir daquele momento a energia de um grupo de pessoas tentando e conseguindo o mesmo propósito era uma sinergia que não tinha paralelo e que podia me levar para lugares incríveis. E aí, cheio de esperança, eu escrevi algumas coisas lá e coloquei dentro da minha Bíblia. Sinceramente, eu nem sei o que eu escrevi lá hoje, mas eu tenho certeza que foi muito menos do que Deus fez na minha vida hoje. Graças a Deus, Senhor. Deus fez muito mais, muito mais, muito mais. E a palavra do Senhor, ela tem uma palavra que diz assim, ó, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para você. Ninguém é mais generoso em dar do que Deus. Ninguém é mais generoso. Deus ama dar para os seus filhos tudo do bom e do melhor. É o que Ele mais quer. Ninguém pode vencer Ele nisso. Ele só precisa que cada um de nós nos posicione. E Ele se alegra em derramar na vida de cada um de nós. Então, assim, eu nem sei o que eu escrevi, mas eu sei que está muito melhor do que qualquer coisa que eu tivesse colocado naquele papel. E eu sei também que agora, esse novo ciclo que inicia na vida de vocês, vai arremeter vocês para lugares que vocês nem imaginam. De prosperidade, de crescimento, de bênção, de harmonia, de felicidade, de crescimento dinâmico em todas as áreas da vida de vocês. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Verdade. Eu vou ler só um versículo só. Só um versículo. Ele está em Romanos. Eu tenho que ter o óculos, senão eu não consigo ver nada. Está tudo embaralhado. Eu tinha comprado um óculos para mim, novo. Perdi já. É porque eu não enxergo direito, eu não consigo achar ele. Né? Tá fazendo nada dele? Tá com a boca dolorida. Glória a Deus, Senhor. Amado é teu santo nome, meu Deus, da minha vida. Ficou bom.
Esse eu achei aqui de algum lugar, mas não sei nem de quem é, mas ele está funcionando. Você desmarcou não, né? Está aqui, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, repete comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Salva de palmas para Jesus. Agora repete comigo assim, ó. Quando nada mais der certo, leia o manual. Já comprou um eletrodoméstico, um celular, alguma coisa assim, que aí o cara vai fuçando, né? Eu nunca vi ninguém ler manual de celular, não é? Ninguém lê manual de quase nada que a gente compra, não é assim? É. Sim ou não? Sim. E aí você compra e fala assim, peraí, vou deixar comigo. E vai fuçando. Aí não deu certo. Tentou montar o trem, não deu certo, o negócio não funciona direito. Igual a gente estava ali agora no som, né? Rapaz, a primeira coisa que eu pensei foi assim, onde é que está o manual desse infeliz, né? Desse microfone. Porque se eu tivesse um manual, eu sabia como é que solucionava isso. Um ficou numa frequência, outro não. Mas eu lembro que em algum momento eu acessei esse manual e eu tinha eu sabia como é que fazia, eu só não lembrava, porque não tenho mais memória, só uma vaga lembrança, né? Sequelado, né? Mas quando nada mais dá certo, a gente vai e acessa o manual, não é assim? E aí, acessando o manual, eu descubro como é que opera. Não é isso? Sim. Sim ou não? Sim. Isso aqui é um manual. Glória a Deus. Isso aqui é um manual. Você veio com o manual. Ei! Nós nascemos com um manual. Glória a Deus. Um manual de conduta, de procedimentos. Um manual sobre nós. Quando nada mais dá certo. Esses dias eu estava ali em Tabatinga e encontrei com um companheiro lá que passou com a gente. Ele está muito bem, feliz. E ele falou assim, ó, eu entreguei totalmente a minha vida a Deus já. Totalmente. E tudo que eu faço agora é orientado por Deus. Graças a Deus. Porque eu tentei de todas as formas do meu jeito. Mas infelizmente não deu certo. Aí ele falou assim, não, peraí, infelizmente não. Graças a Deus não deu certo. E agora não é mais do meu jeito. É do jeito que Deus quer. E agora eu estou desfrutando de uma vida que eu jamais poderia desfrutar. De uma paz no meu coração. Eu não imaginava que eu conseguiria. E aí é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. Porque muitos de nós também tentamos de todas as formas do nosso jeito. E podemos incorrer no mesmo erro de tentar continuar fazendo da forma como eu acredito que deve ser. Há aqueles que são super autossuficientes, né? Há os super inteligentes, extremamente difícil. Mais difícil do que para qualquer outro. Que são os abastados, que é os cheios da moeda, da numerada, né? A gente fala assim, né? E os muito inteligentes. Esses são as duas pessoas mais difíceis da recuperação funcional. Por causa do ego, por causa da soberba, por causa da autossuficiência, por causa da prepotência. E aí, sendo muito inteligente, muitas vezes se entende que é capaz de tudo, não é? E que sozinho vai conseguir transpor todos os obstáculos que a vida, de certa forma, lhe trouxer.
que é capaz de formular um modus vivendi para a sua vida, um modus operandi para a sua vida, e que esse modus operandi é o mais eficiente. O que é eficiente? A palavra eficiente quer dizer obter o melhor resultado fazendo da melhor forma. Né? Existe a diferença entre ser eficaz e ser eficiente, não é isso? O eficaz obtém o resultado, o eficiente obtém o resultado fazendo da melhor forma. E aí, sendo inteligente, eu sei que com a minha mente brilhante eu vou conseguir estabelecer algumas estratégias para a minha vida que eu posso superar tudo. E aí é muito comum a gente ver essas mentes aqui, né, dentro da instituição. É muito comum. Essas mentes brilhantes, né? E aí elas falam assim, não, se você precisa passar 6 meses aqui, deixa eu te falar. Eu com 15 dias eu pego tudo, cara. Não preciso de 6 meses, não. 6 meses é para vocês que pensam assim, entendeu? O HD de vocês é menor, o processador não é um Intel Celeron 5, não sei como é que é aí, eu não entendo nada de computador. Mas ele se como é que fala? Quando a gente se autoestima, né? Valoriza. Se autovaloriza de tal forma, se enche dele mesmo, e aí não consegue nem sequer fazer o processo, muitas vezes, de introspecção, olhar para a sua vida e perceber que a trajetória da vida dele, de alguma forma, trouxe ele até aqui. E aqui é até legal, mas não é MBA em Londres. Aqui não é, né? Aqui é uma comunidade terapêutica, um instituto terapêutico tratando dependente químico, né? E aí muitas vezes chega aqui e fica ainda se escondendo atrás de um cabo de vassoura. Já tentou se esconder atrás de um cabo de vassoura? Está todo mundo te vendo, meu irmão. Só quem não consegue se enxergar é você. E aí pega o cabo de... O que é esse cabo de vassoura? Não, é que eu sei falar inglês, né? O cabo de vassoura dele é que ele sabe falar inglês. E ele está se escondendo atrás disso. O outro se esconde que não, eu sou servidor público. E ele se esconde atrás do cabo de vassoura. O outro se esconde e fala, não, eu tenho uma casa no Lado Sul. Eu tenho uma BMW. O outro, sei lá qual é o teu cabo de vassoura do qual você tenta se esconder para não enxergar, na verdade, quem verdadeiramente você é. Uma pessoa que, infelizmente, seguindo as suas trajetórias, as suas estratégias, os seus modos operantes, foi falindo em diversas áreas, até o ponto de ser trago para cá, se encontrar aqui. E nada pode te fazer se render, a não ser um despertar. Graças a Deus. A não ser um despertar espiritual. Porque a literatura diz, ela fala de um milagre, ela fala que somente através de um milagre nós podemos nos recuperar. Os adictos podem ficar limpos, se manterem limpos e ter uma vida de qualidade, uma nova maneira de viver, uma vida em abundância. Graças a Deus. Mas o que é esse milagre? Porque a palavra do Senhor vem falar para mim que para que esse milagre exista, o Senhor se move de íntima compaixão. Olha só como é que é feito um milagre. Olha só quando Deus pode realizar um milagre na sua vida. Porque muita gente fica contando a história dos outros, né? E está na hora da gente parar de contar a história dos outros e começar a contar as nossas próprias histórias. Está na hora da gente parar de viver a experiência que os outros teve com Deus e começar a falar das nossas experiências com esse Deus. Então o milagre acontece o seguinte: Deus se move de íntima compaixão.
em relação ao seu problema. Glória a Deus. Agora me diz como Deus vai se mover de íntima compaixão para realizar um milagre se você ainda está cheio de si, companheiro. Se você ainda não se rendeu, se não tem quebrantamento no seu coração, o primeiro passo para que a gente possa experimentar desse milagre é quebrantar o nosso coração diante do Senhor. É se render, é dizer a Deus: Senhor, eu não sei viver. Senhor, eu preciso aprender a viver. Senhor, da forma que eu quis fazer, eu só criei danos e prejuízos para a minha vida. Senhor, me oriente. Aí a literatura fala assim: glória a Deus. Minha gratidão. Como é que é? Minha gratidão. Quando meu coração pulsa, ele não é essa, a outra que diz assim: oriente-me na minha recuperação. Mostre-me como viver. Mostre-me como. Como é que começa essa? Tome minha vontade, minha vida. Tome minha vontade e minha vida. Pronto. Já resumiu quase tudo que eu falei até agora, né? Tome minha vontade e minha vida. Senhor, eu não sei. Eu me rendo. Eu não consigo. Do meu jeito não dá certo. Quantos danos, quantos prejuízos. Tome minha vontade e minha vida. Glória a Deus. Oriente-me, Senhor, na minha recuperação, nessa nova maneira de viver, nesse novo modus operandi. No que o versículo fala aqui, na minha metanoia, na renovação do meu entendimento, na renovação da minha mente, uma mente agora que se converte, uma mente que não mais guia o meu ser, mas uma mente que se rende ao seu Espírito, ao Espírito Santo, que ouve a sua voz, que tem direcionamento. Tome minha vontade, minha vida. Oriente-me na minha recuperação. Mostre-me como viver. Mas como se dá isso? Como se dá isso no processo? Porque muitas vezes eu peço isso. Muitas vezes eu entendo que eu preciso me quebrantar. Muitas vezes eu entendo que eu tenho no meu passado, na minha vida, uma vida de dano, uma vida de dor, uma vida de prejuízo, uma vida da qual eu não suporto mais viver. Quantas vezes eu, na minha vida, falava assim: eu gostaria de ser qualquer outra pessoa, menos eu, porque eu não suporto mais ser o cara que eu sou. O cara que machuca as pessoas que mais amam. O cara que machuca as pessoas que mais me amam. O cara que decepciona, que frustra. O cara que faz N planos maravilhosos, como aquele pique o cérebro que fala assim: vamos conquistar o mundo. E que tudo acaba falhando, tudo acaba caindo por terra. Parece que tudo na minha vida está errado. É só comigo que as coisas não funcionam. Quantas vezes? E aí eu me rendendo diante de toda a minha miséria, diante de toda a minha falência em todos os aspectos, diante de tudo aquilo que a vida na drogadicção me trouxe, né? Todas as trevas, e me rendendo e entendendo que eu preciso desse Deus. Como eu passo a me mover? Porque, ora, esses dias eu falei aqui, eu cheguei a dizer para o pastor assim: ei, deixa eu te falar, eu não dou conta de ser ovelha não, pô, eu tenho que ir embora daqui. Eu não dou conta de ser crente. E aí eu virei para ele e falei: cara, eu não dou conta de ser crente. E ele falou: por que tu não dá conta? Eu falei: meu irmão, eu não gosto de nada de negócio de crente, velho. E eu tô vindo aqui para a igreja aqui, e vocês gritam: glória a Deus, aleluia, gritaria danada. Isso aí já me incomoda pra caramba, essa gritaria aí. Entendeu? Meus pensamentos é tudo torto. E eu descobri uma coisa, pastor, eu não sou ovelha, eu sou lobo. Falei isso para vocês um dia desse, né? Eu falei mesmo, né? Eu sou lobo, não tem como eu andar com vocês, não. Não consigo me tomar com vocês, não. Vocês são crentes, já tem que essa Bíblia debaixo do braço, usando terno, e tanto. Ô, meu irmão, vou te falar, eu sou moleque doido, velho. Sou periferia cabuloso.
não vai ter jeito de eu andar com vocês, não. Eu sou lobo. A ovelha difere do lobo de várias formas. A ovelha, ela anda de dia, pô. E ela anda de grupo, não é? Em grupo. Aquele bandozinho. O lobo não, o lobo é à noite. Hã? E aí eu lembro da minha tia, quando ia escurecendo assim, ó. Tardezinha que ia começar a escurecer, já vinha adrenalina, mano. Tem que ir pra rua. À noite. Eu podia passar o dia dormindo, mas quando dava 5h30, 6 horas da tarde, eu não dava dormindo. A ovelha não, a ovelha come grama, pô. Ela come grama lá, mato, sei lá. Lobo não, lobo com carne. Anda só. É agressivo. A ovelha ouve a voz do pastor. Glória a Deus. O lobo não. O lobo é ninguém. Ele é só e é por conta dele mesmo e pronto, acabou. E eu falei, eu sou lobo, eu não sou ovelha não. Não vai ter jeito de eu ser ovelha não. E aí eu identifico que muitas vezes isso não aconteceu só comigo, acontece com muita gente. Porque, veja bem, a gente é exposto a uma vida de adicção ativa, e a vida da adicção ativa vai trazendo uma série de mecanismos de sobrevivência para as nossas vidas. E algumas coisas vão fazendo parte, começam a fazer parte da gente. E muitas vezes achamos que somos realmente aquilo que foi grudando na gente pelo caminho. A mentira, o egoísmo, a maldade, a manipulação, se dar bem. E aí quando se vem para o reino, quando eu aceito Jesus, quando eu quero me tornar uma nova pessoa e desenvolver agora virtudes, agregar à minha vida princípios espirituais e etc., eu encontro uma dificuldade tremenda, porque é uma série de hábitos que precisam ser mudados e é muito difícil. Todo hábito para a gente adquirir ele é muito complicado. É muito difícil. Não sei quem aqui já fez dieta. Alguém aqui já fez dieta? Nossa, mas é difícil demais esse negócio de fazer dieta. Por quê? Porque é um hábito alimentar. Eu me recordo... Vou dar um exemplo. Um hábito, por exemplo, uma pessoa que não escova os dentes antes de dormir, né? E ela fala assim, agora eu vou escovar os dentes toda vez antes de dormir. E aí ela escova um dia, não é? No segundo ela escova também, às vezes. Depois do terceiro ela esqueci ontem, já não escovei. Aí quando pensa que não, ele, nem precisa não, moço, de estar escovando os dentes, né? Pra quê? Eu vou escovar amanhã de manhã. E aí ele larga aquilo ali e pronto, acabou. Porque é mais difícil, muitas vezes, eu alterar. Muitas vezes não. É mais difícil eu mudar o hábito do que... Ou é mais fácil eu desistir. É muito melhor desistir. Eu largar de novo. Todo hábito, e aí esse modus vivendi, esse modus operandi, aqui fala no versículo que a partir daí eu preciso não me conformar com os padrões do mundo. Então agora, se eu quero uma mudança para a minha vida, se eu quero realmente ser transformado, eu não posso mais me conformar com a pessoa que eu me tornei, com os padrões do qual eu estabeleci para a minha vida. E isso não quer dizer que o processo vai ser simples e que vai ser rápido. Porque quando eu disse que eu não era ovelha, é porque eu acreditava que por mais que eu tivesse aceitado Jesus, por mais que eu tivesse sido batizado, eu ainda tinha pensamentos pecaminosos demais. Eu ainda tinha vontade de fazer coisas ainda que não eram do reino de Deus. E por eu sentir essas vontades e pensar essas coisas, eu achava que então não ia funcionar para mim, mas que funcionaria para qualquer um, menos para mim. Até eu entender que esse processo é um milagre. E um milagre tem uma diferença tremenda entre uma mágica. Porque não é mágica, meu irmão. É milagre. Mágica é fácil demais. Pipim salabim. Pronto. Pode ir embora, meu irmão.
É simples assim. Não, o milagre precisa de um mover-se. Todo milagre que foi realizado na Bíblia, a pessoa que recebeu esse milagre tem um processo de se mover em direção ao milagre. A mulher do fluxo de sangue, que se adentrou em meio à multidão, meu irmão, estava a maior multidão, e ela nem podia sequer estar no meio do povo, porque ela tinha um fluxo de sangue, e esse fluxo de sangue, de certa forma, fazia com que ela fosse como uma amaldiçoada, e ela tinha que viver separada por causa daquilo ali. Ela se expôs àquela multidão todinha, foi se espremendo lá, até tocar em Jesus. Alguém me tocou. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou, para de gritar aí, irmão, fala baixo. E o cara gritando, Jesus, filho de Davi, tem... Para, e tanta gente falando assim, para, meu irmão, você está perturbando o plantão aqui, cara. O cara, Jesus, tem piedade de mim. E Jesus disse, o que queres que eu te faça? Todas as pessoas que receberam o milagre teve um mover-se em direção àquele milagre. E aí, quando eu digo que isso aqui é o manual da vida, vamos fechar agora, ó. Quando eu digo que isso aqui é um manual de vida, é um manual de um modus vivendi, é um manual de uma nova maneira de viver. Tudo que eu preciso fazer para que eu sofra essa metanoia, para que eu sofra essa mudança do meu entendimento, para que a minha mente se converta àquilo que eu quero ser, é começar a confrontar isso aqui com aquilo que eu acho. Glória a Deus. E aí tem a TCC, não é? Terapia Cognitiva Comportamental, já ouviu falar? Sim ou não? Sim. Lá tem um negócio assim de duvidar, criticar, determinar. Não? Se eu tivesse um pincel, eu ia estar escrevendo no quadro. Isso que aconteceu lá. Vai acontecer hoje também, não. Mas é tipo assim, ó. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma crença, essa coisa que eu acredito, que eu estabeleci como uma verdade para a minha vida, ela determina um comportamento. E para que eu mude esse comportamento, eu preciso começar a duvidar, primeiramente duvidar de que realmente essa crença, de que realmente isso que eu acredito é realmente uma verdade que me traz algum benefício. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho que ter cuidado que estou sendo filmado, né? Mas eu vou tentar pegar leve aqui. Digamos que eu tenho uma crença assim, ó, se o cara xingar a minha mãe, ele pode me xingar de qualquer coisa. Mas se ele xingar a minha mãe, eu meto a porrada nele. Então eu estabeleci um modus operandi, uma crença, uma verdade. Ó, se xingar a minha mãe, eu meto a porrada. Pode me xingar, mas xingou minha mãe, eu meto a porrada. E aí ele primeiramente precisa duvidar. Ele pega essa crença e fala assim, isso traz benefício para a minha vida? Tá, o cara xingou minha mãe, eu meti a porrada nele, e o que estava ruim, agora piorou. Porque pelo menos se ele me xingou e aquilo ali me machucou, foi porque eu permiti. Porque nunca ouvi palavra não tirar pedaço de ninguém. Não é? Sim ou não? Sim. Ainda estão comigo aqui? Amém ou não amém? Amém. Estou me sentindo sozinho aqui, mano. Amém. Tamo junto. Eu vou embora. E eu começo a duvidar da funcionalidade disso. E aí, duvidando, eu começo a criticar. Eu crio alguns argumentos, né? Para combater essa ideia. E a partir daí eu começo aí depois disso eu determino. Olha, eu determino que isso não é verdade e não vai mais existir na minha vida. Eu vou extinguir, expurgar.
neutralizar todo tipo de violência e agressão na minha vida. Pronto. Está determinado. Não, mas e se? Não tem condição que possa me levar a agredir um ser humano. Eu determino isso para mim. Pronto. E aí eu mudei uma crença. E essa crença mudou a minha vida. Mudou parte de quem eu me tornei. E um homem agressivo passou a ser um pacificador. Hã? E quantas pessoas não mudaram? Aqui tem a história. Se acha que eu estou contando história de Pancroso, lê isso aqui. Vocês vão ver medrosos que se tornaram corajosos, assassinos que se tornaram pacificadores. Verdade. 7-1 que se tornaram homens de Deus. Lembra de Jacó? Diz que a palavra Jacó quer dizer o quê? O usurpador. Jacó quer dizer usurpador. Ele nasceu, sabe como? Ele estava lá, roubando a primogenitura do irmão. Ele pegou no pé, queria puxar. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão porque ele queria vir primeiro. E aí ele só fez lambança. E aí depois ele se torna quem? Israel, né? Não é isso não? Um homem de Deus. Moisés, assassino, né? Foi lá e se tornou quem ele se tornou. É incrível como tem acho que o trecho da palavra que diz que ele é um homem mais manso. Né? Acho que Deus falando isso para ele. Então aqui existe mudança. Mudanças que foram feitas através exatamente disso. Se eu quero uma mudança, eu preciso pegar esse manual e começar a colocar essa palavra em confronto às minhas verdades insanas, às minhas verdades disfuncionais, às minhas verdades que não me levaram para lugar nenhum. A partir do momento que eu começo a confrontar isso, eu começo a me abrir a uma mudança que não é imediata, mas que vai acontecendo, porque a graça do Senhor, a glória do Senhor, ela vem gradativamente. Eu não preciso esperar mudar repentinamente e que isso não seja verdade, que isso seja apenas alguma coisa que eu plantei no campo das minhas emoções. Existem muitas pessoas plantando Deus no campo das emoções e eles pulam e dão glória a Deus e aleluia, mas não existe uma mudança realmente significativa, constante, solidificada. É também volátil, volútil, passageira, como são as emoções. Mas se eu plantar esse Deus na minha razão, se eu começar a confrontar a palavra do Senhor com a palavra que o mundo me dá, eu confronto, isso determina uma mudança, uma ação diferente, e essa mudança gradativamente vai tomando conta de mim, e as coisas que eu fazia já não faço mais, e o velho já não me alcança mais, mas que sejam feitas novas todas as coisas na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. É assim que se torna um homem de verdade. Confronta os moldes do mundo com a palavra de Deus. Esses dias eu falei aqui algumas coisas que a gente fala, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E aí depois eu mudo, eu falo, não, se a farinha é pouca, meu irmão primeiro. O certo pelo certo, o errado será cobrado. Não. O certo pelo certo, o errado será perdoado. Porque eu errar
amado, Jesus olha para mim com compaixão. Pois é assim também que preciso olhar, porque a palavra diz que na medida que medires, será medido. E aqui tem tudo, tem coisas sobre tudo, sobre como lidar com o dinheiro, sobre como lidar com um casamento, sobre como lidar profissionalmente, sobre como se portar em qualquer situação, circunstâncias. E se a tua ação, se o teu comportamento, se a tua resposta comportamental vai antagonicamente aí o que está escrito aqui, deixa eu te falar, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Conhecereis a verdade. E a verdade Verdade nos libertará. Conhecimento é imprescindível também para que a gente possa colocar em prática. O conhecimento te liberta, o conhecimento da palavra do Senhor. É Ele que renova a mente, que vai em confronto com essa mente doentia, que está sempre querendo voltar para as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas e, consequentemente, vai obter os mesmos resultados. Desculpa até falar isso, mas é uma analogia um pouco chula que a gente faz, mas pega um porquinho lá e dá banho nele, passa um Malbec nele, bota um colar nele, solta ele e ele vai de novo. Até tem uma história que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, morre torto, né? Assim como eu não sou um pouquinho que volta pra lama, porque eu tenho uma alma e eu tenho um espírito e eu sou capaz de receber com o meu espírito, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Se Ele ressuscitou Jesus, que tamanho milagre Ele não pode fazer na minha vida? Eu preciso crer que o mundo espiritual, ele é maior do que o mundo visível. É maior do que o mundo material, ele reina sobre o mundo material. E as minhas batalhas, eu preciso começar a vencer elas a partir de acreditar que existe um mundo espiritual e que é muito maior do que tudo isso que pode se ver. E eu começo a ganhar batalhas de joelho. De joelho? Mas no joelho não é que o cara se rende? Ah, é joelho? Não. De joelho é que eu venço as minhas batalhas. Eita glória, salva de palmas para Jesus. Eita Deus, vamos abaixar a cabeça um pouquinho e fazer uma oração. Pai amado, nós te agradecemos. Não sei quando tu olhas para nós, porque ainda encontra graça em nós. Mesmo nós sendo tão miseráveis muitas vezes, mesmo sem merecer, tu, com a tua infinita misericórdia, nos alcança e manda sobre nós o teu Espírito, que nos convence, Senhor, daquilo que é ruim. Traz em nós, Senhor, um verdadeiro arrependimento, ó Pai. Principalmente de fugirmos da tua presença, Pai. Que a gente se arrependa de fugirmos da tua presença. Conscientiza, Senhor, as nossas mentes e nosso coração de que não precisamos de Ti, mas
dependemos inteiramente do Senhor. Sim, meu Deus. Traga, Senhor, dependência de Ti para a nossa vida. Para que possamos, Senhor, ser guiados por Ti. Pedimos, ó Pai, que Tu seja lâmpada nos nossos pés. Sim, meu Deus. E que essa lâmpada, Senhor, vá revelando o nosso coração. Revelando muitas vezes que o nosso coração é autossuficiente, é prepotente, é orgulhoso, é egoísta. Revela, Senhor, o nosso coração, para que a gente possa entender tudo aquilo que não é Teu, Senhor, e começar a trocar, a cambiar, a mudar, Senhor, pelas coisas que são celestiais, pelas coisas que são do Teu reino, pelas coisas que são do céu, Pai, que são Tuas. Que Tu sejas também, Senhor, luz em nossos caminhos, ó Pai, para nos mostrar, Senhor, em que direção seguir, para que nós não venhamos, Senhor, nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, mas que a gente possa, Senhor, vencer toda tentação, pois sabemos, Senhor, que assim como vem a tentação, Senhor, também de Ti, Senhor, provém todo o escape de toda tentação. Ilumina, Senhor, o nosso caminho e nos conduza, Senhor, para que possamos verdadeiramente encontrarmos uma mudança interior, que a nossa mente seja uma mente renovada, Senhor, seja uma mente que sopra realmente uma metanoia. Sim, meu Pai. E que possamos, Deus, diante da Tua infinita misericórdia, do Teu amor, enfrentar a Tua vontade, que Glória é a boa, Deus. perfeita e Sim, meu Deus. agradável. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus.